Olá, boa tarde a todos e todas, muito bem-vindos. Essa é uma reunião da linha de pesquisa, das linhas de pesquisa na área da História Social da Unicamp, com vários convidados, colegas também da linha de pesquisa da Escravidão e Invenção da Liberdade da Universidade Federal da Bahia e vários outros colegas, que abrimos para o público, porque o tema de hoje é um tema bastante importante e para os historiadores. O tema é o racismo, é um tema que está na ordem do dia, mas para os historiadores ele oferece um desafio bastante grande, porque não basta a gente, como cidadão, lutar contra o racismo, falar dele, fazer as denúncias, ele é também um objeto de pesquisa para nós. E como é que a gente aborda o racismo do ponto de vista da história social? Esse é o tema dessa reunião e das conversas que nós vamos ter hoje. As perguntas podem ser feitas pelo chat, eu não vou ficar explicando, porque acho que todo mundo já está mais do que habituado a isso. E nós temos hoje como convidadas as autoras de 2 livros, que são os 2 últimos livros da coleção História Ilustrada, que é editada pela editora da Unicamp. O já mais antigo, que é do final do ano passado, é Os Zoológicos Humanos, Gente em Exibição na Era do Imperialismo, que é a Sandra Sofia Machado Cotsukos que escreveu. E ela que vai apresentar um pouco o livro, como ela tratou do racismo, é um livro, evidentemente, que trata do racismo e que vai falar como historiadora, como é que o tema foi abordado, as suas dimensões e tudo isso. Ela não é historiadora de formação, mas é historiadora de atuação, não é, Sandra? Porque ela é doutora pelo Instituto de Artes da Unicamp, especializada em estudos sobre a fotografia, e tem um livro também publicado pela editora da Unicamp, que é Negros no Estúdio do Fotógrafo, publicado em 2010. E o mais recente livro, na verdade, recentíssimo, porque está sendo colocado à venda hoje, né? Então está saindo do forno, que se chama De Que Lado Você Samba? Raça, Política e Ciência na Bahia do Pós-Abolição, de autoria da Vlamira Ribeiro de Albuquerque e da Gabriela dos Reis Sampaio. Um livro a 4 mãos, que também, evidentemente, trata do racismo, e elas vão falar sobre a experiência de escrever esse livro, pesquisar esse tema, e assim. As duas são doutoras pela história da Unicamp, na área da história social, as duas são professoras do Departamento de História da Federal da Bahia. A Vlamira publicou Algazarra nas Ruas, também pela editora da Unicamp, em 1999, e O Jogo da Dissimulação, pela Companhia das Letras, em 2009. E a Gabriela, entre outros livros e artigos, claro, só estou falando os 2 mais importantes. E a Gabriela, Nas Trincheiras da Cura, que é pela editora da Unicamp, em 2001, e Juca Rosa, no Arquivo Nacional, 2009. Então, a questão de hoje é como é que os historiadores abordam o racismo, estudam, pesquisam o racismo, lidam com a história do racismo, não da história das ideias de uma forma geral, mas uma história social, né? Uma história em que tem gente. Como é que é isso? Essa é a nossa pergunta de hoje. Como estudar, com quais fontes, quais temas estão ligados à questão do racismo, que problemas eles podem levantar. E acho que também é uma coisa importante, como é que a gente divulga os resultados dessas pesquisas? E acho que a coleção História Ilustrada é um bom canal também para a gente conversar sobre isso. São livros digitais, né? E depois a gente vai pôr
Todos os livros também são acompanhados por um vídeo e a gente vai pôr onde eles estão disponíveis já gratuitamente no canal do YouTube do Secult, e depois no final a gente põe o link. Então, mais uma vez, bem-vindas as nossas convidadas da reunião de hoje, Sandra, Vlamira e Gabriela, bem-vindo a todos, e eu vou passar a palavra para a Sandra, que então vai falar. Cada uma vai falar um pouco do livro e depois a gente abre para as conversas e para o debate, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu vou meio que ler e meio que falar, porque senão eu me perco. Mas eu tenho que começar agradecendo rapidamente o convite a quem trabalhou para organizar esse encontro, a Silvia que está mediando, a Vlamira e a Gabriela que estão participando nele comigo, a quem estiver assistindo. E eu não posso deixar novamente de agradecer à editora da Unicamp pela publicação dessa coleção, a Silvia e a Maria Clementina Pereira Cunha, que me convidaram para participar dessa coleção, a FAPESP, que financiou o meu pós-doutorado no Departamento de Multimeios do Instituto de Artes, e que também financiou uma parte da publicação do meu livro. E os professores Fernando Curiditaca e Yara Liz Schiavinato, que foram os meus supervisores no pós-doc. Então, a ideia desse seminário é falar de racismo, de como que o tema aparece em cada livro, é tratado em cada livro, mas antes, como a Silvia ressaltou, a minha área de estudo é a história da fotografia, sobretudo a fotografia na forma de retratos. E as minhas pesquisas, elas nunca começam por um tema, é sempre uma imagem, um grupo de imagens, sempre, que chama a minha atenção de início, e aí eu começo a investigar do que aquilo se trata e a perseguir aquelas histórias. Eu crio uma malha de pesquisa para poder falar da fotografia. E assim surgem os temas. E Zoológicos Humanos foi dessa forma. Eu estava em 2007 em Chicago, quando eu tive a ideia de ir na biblioteca pública daquela cidade para ver as fotos da Exposição Universal, que aconteceu ali em 1893, e foi quando eu vi, em meio àqueles álbuns, as fotos de um grupo que me chamou mais atenção. Essa feira de Chicago, ela foi a primeira nos Estados Unidos a ter pessoas colocadas em exibição ao vivo. E o grupo que me chamou a atenção era um grupo composto por 67 africanos, levados do Dahomey, atual Benin, para Chicago por um empresário francês chamado Javier Penet, que era um cara que era um traficante de marfim e que já havia levado outros grupos africanos para serem exibidos no Jardim Zoológico da Aclimatação em Paris. Vou abrir um parênteses para ressaltar que esse Jardim Zoológico da Aclimatação em Paris foi um local onde essas exibições aconteceram sistematicamente e ali milhares de pessoas foram exibidas ao vivo entre 1877 e 1931, por quase 6 décadas. E esse grupo dos Dahomeanos, que foi instalado numa vila na Feira de Chicago, ele foi apresentado e descrito como o mais primitivo da mostra. E cerca de um ano antes da feira ser aberta, o traficante francês, o tal do Javier Penet, ele se dirigiu para os organizadores e ofereceu levar um grupo de africanos para ser exibido. Aí os organizadores viraram para ele e disseram, mas negros a gente já tem muito aqui no país, ninguém vai se interessar em viver mais. E aí, porque o público desses eventos era em grande parte branco. E aí o Penet virou para eles e respondeu, mas eu vou trazer para vocês um grupo um pedaço da África feroz, um grupo de canibais. E aí a oferta dele foi aceita, pois ela ajudaria a ilustrar e a sustentar ideias racistas que estavam em voga e que interessavam os organizadores daquele evento. A cor da pele de um grupo era um fator de exploração que costumava determinar de que forma aquelas pessoas eram introduzidas ao público. Grupos de pele negra eram sempre apresentados como exóticos, não raro como elos perdidos, muitas vezes como canibais e quase sempre como selvagens africanos. E essas grandes exposições, elas tinham de um lado a apresentação do progresso das grandes nações, né, progresso em termos de indústria, tecnologia, artes e ciências, e de outro lado, para fazer o contraste, eram colocados os grupos vistos como exóticos, bárbaros ou primitivos, levados da África, da Ásia, da Oceania e de parte das Américas, sobretudo os indígenas.
Essas grandes feiras e seus zoológicos humanos vinham com a pretensa ideia de informar, de instruir o público sobre outras culturas. Mas só que, na verdade, esses shows antropológicos humilhantes eram pensados e organizados por cientistas e o intuito era o de mostrar ao público como que aqueles ali em exibição ao vivo eram inferiores ao homem branco ocidental. Os cientistas do período, que eram também todos homens brancos e apoiados por universidades e outros centros de pesquisa de reconhecimento mundial, eles estavam empenhados em classificar a humanidade em raças e em estabelecer hierarquias entre elas. E ali, ao vivo, naquelas feiras, o visitante via encenada uma linha de evolução humana imaginária, na forma como a imaginavam os organizadores, quando ele entrava pela parte do progresso, né, das grandes nações, e terminava do outro lado vendo grupos como o dos daomeanos, que foram colocados no fim da feira. E esse visitante saía dali com sentimentos de superioridade racial, cultural e civilizatória exaltados, reafirmados. E aqueles verdadeiros zoológicos humanos eram montados para exibir e justificar o imperialismo das nações mais ricas sobre aqueles povos, ao tentar provar que aquele ali era inferior, que era primitivo, que ele precisava de resgate, de ajuda, de civilização, só que a gente sabe que resgate e ajuda não era o que era oferecido para aqueles povos, mas sim exploração humana sem dó, né? E o roubo de riquezas dos países. Então, no meu livro, eu trato do tema racismo através das fotografias e das histórias que eu conto, através do que eu consegui entender da experiência daquelas pessoas, através do que os cientistas falavam sobre elas, em que ponto estavam os estudos de raça naquela época. E já que eles também aproveitavam, né, que as pessoas estavam ali, seus objetos de estudo estavam ali em exposição ao vivo, eles montavam laboratórios e continuavam seus estudos racistas de classificação, mas também como que aquelas pessoas eram vistas pela imprensa e até pelo público da época. Quando um visitante chegava, deixa eu dar uma respirada, quando o visitante chegava numa daquelas feiras, ele podia receber folhetos ou mesmo adquirir guias e manuais que vinham com textos que o orientavam na maneira como que os grupos em exibição deviam ser percebidos e que diziam coisas do tipo, eu vou ler literalmente, voltando ao exemplo dos daomeanos. Eles comem como animais, os homens são feios como chimpanzés, eles possuem todas as características do nível mais baixo da família humana. Quer dizer, esses textos orientavam, induziam o preconceito, induziam o racismo. E os livros de memórias que eu encontrei de pessoas que foram na feira de 1893 em Chicago e que viram os daomeanos ao vivo, eles também não ficam para trás no racismo latente. Zoológicos Humanos foi publicado nos formatos digital, saiu também impresso com 411 páginas, apresenta 225 imagens, 18 vídeos, que são pedaços de filmes ou de documentários, e 2 fonogramas, e é composto de um prólogo, 5 capítulos e um epílogo. E eu tentei incluir no livro uma certa variedade de fotos e de histórias de pessoas e de grupos. Os daomeanos, que eu usei como exemplo até aqui, eles estão no capítulo 4, mas como a ideia do livro era de falar de pessoas, foi a de falar de pessoas que foram exibidas por meses, muitas vezes por anos, né, no Ocidente, do século XIX até certa altura do século XX, eu começo o livro tratando de pessoas que trabalharam em circos e museus, os chamados shows de aberrações, que eram, na sua maioria, anões, gigantes, pessoas com membros a menos ou com membros a mais, gêmeos siameses, portadores de albinismo, de hirsutismo, de microcefalia, de vitiligo, etc. Essas chamadas aberrações, elas eram agenciadas por empresários do ramo do entretenimento. E logo após a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, os empresários dos shows de aberrações, que estavam sempre ligados, sempre de olho no que estava acontecendo, sendo publicado em termos de descobertas da ciência, estudos sobre raça, já que eles trabalhavam mostrando pessoas, eles então passaram também a explorar alguns de seus artistas como elos perdidos, da mesma forma que os cientistas passariam a fazer na década de 1870, nas exposições e nos zoológicos. E algumas dessas pessoas foram apresentadas em jaulas
e outras foram até exibidas junto a macacos, para que a mensagem ficasse bem clara para o visitante. E muitas dessas chamadas aberrações, elas despertavam ainda a curiosidade de médicos que estavam interessados nas anomalias, em estudar as anomalias. E eu trato disso no capítulo 2 do livro. Os empresários procuravam o reconhecimento do público através da venda de ingressos, e os médicos, ao explorar os que haviam nascido com alguma anomalia ou que haviam desenvolvido algum tipo de doença deformante ao longo da vida, procuravam o reconhecimento de seus pares, o reconhecimento das academias de ciências. E eu vou pular um pedaço aqui, porque senão eu vou falar demais. Mas eu quero ressaltar que o Brasil não ficou de fora dessa mania da época de exibir gente ao vivo. E no capítulo 3 eu trato de indígenas do Brasil, especialmente de um grupo de 7 botocudos, que foi exibido na primeira exposição antropológica brasileira que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 1882. Uma comissão foi buscar os índios na aldeia deles, na região do Rio Doce, e há relatos facilmente encontrados nos jornais da época de que os índios precisaram ser iludidos, enganados para concordarem em participar daquilo. Então, sempre aspirando ao lugar de país civilizado, né, é claro, o Brasil não podia deixar de tentar se inserir no que estava sendo feito no resto do mundo chamado civilizado e ilustrado, e praticar também ele aquele ato selvagem que foi o de exibir pessoas contra a sua vontade, nesse caso, realmente contra a sua vontade. E ainda estudar essas pessoas, pois um grupo de cientistas do Museu Nacional estudou os índios e aplicou testes considerados científicos para a época, e é bastante interessante ler os relatos, as descrições que eles fizeram desses testes, porque aquilo dá para a gente a certeza de que o intuito era o de colher dados para confirmar teorias racistas já pré-estabelecidas, não era o de descobrir nada novo. E no capítulo 5, 4 são os daomeanos, e o 5 eu trato principalmente de um rapaz congolês chamado Otabenga, que foi comprado no Congo por um explorador, no mercado de escravos, por um explorador americano e levado em 1904 para ser exibido no zoológico do Bronx, na Exposição Universal de St. Louis, primeiro, como um pigmeu canibal, e depois ele foi colocado no zoológico do Bronx em 1906, no alojamento dos macacos, e foi apresentado como um representante do elo perdido, quer dizer, esse rapaz foi ali, naquele momento, completamente desumanizado. E a última exposição universal, onde pessoas foram exibidas, foi a de Bruxelas, em 1958, que apresentou um grupo de congoleses, e dali até meados daquela época, até meados de 1980, 1990, o que aconteceu nesses zoológicos humanos caiu numa espécie de esquecimento, e aquela história, a história dos zoológicos humanos, eu não sei porquê, não foi ligada ao imperialismo. Nesse período específico, poucos foram os estudos que trataram desse assunto. Só nos anos 90, 1990, pesquisas começaram a ser feitas sobre esses eventos e a ligá-los ao passado imperialista de diversas nações, e até onde eu sei, o termo zoológicos humanos surgiu publicado pela primeira vez em 2002, resultado de uma coletânea de artigos e antropólogos, uma coletânea de artigos de antropólogos e historiadores franceses. E é um termo usado hoje pelo meio acadêmico como uma crítica ao racismo, à desumanidade, à crueldade daqueles eventos. E o estudo dessas exibições de gente nos ajuda hoje, sobretudo, a entender a construção dos estereótipos, a entender a origem de um racismo que a gente vê as ramificações ainda hoje e que na época era científico. É isso. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Obrigada. Depois você fala um pouco mais de como é que você tratou das fotografias, porque essas fotografias elas são muito impressionantes, mas é também importante a gente ver como é possível falar não do fotógrafo, nem desse gesto de exibição das pessoas, não só ao vivo, mas também dessa comercialização pelas fotografias, mas de quem é fotografado, né? Mas isso fica um pouquinho para depois. Eu vou passar agora a palavra para Mira, para Vlamira, que é uma das autoras do De Que Lado Você Samba. Então, ela vai falar, depois fala a Gabriela em seguida. Mira. Olá, boa tarde. Pode chamar
Miriam Silva, todo mundo sabe que é assim que as pessoas costumam me chamar. Queria começar falando que é uma honra estar dividindo essa tela hoje com vocês. A Gabriela eu agradeço depois, né? Sim, particularmente. A gente tem o fato de termos escrito juntas esse livro é realmente algo inenarrável. Assim, o quanto que a gente teve que desviar de tantas dificuldades e problemas no meio disso. Mas eu queria, na verdade, começar. Estamos aqui reunidas por conta de um assunto tão difícil, né? Por conta de algo tão doloroso. E eu queria começar prestando homenagem a essas 4 mulheres, pelo menos 4 mulheres, nas últimas semanas, foram mortas estando grávidas ou serem negras. Né? 3 mulheres aqui em Salvador, a Juscelene Juriti, a Maria Célia, a Viviane Soares, foram mortas pela polícia, grávidas. E a Kathleen Romeu, morta pela polícia por ser negra e estar grávida no Rio de Janeiro. Então, eu acho que hoje é muito importante que a gente fale sobre o quanto discutir sobre o racismo é essa fala final da Sandra, né? É falar sobre esse processo de desumanização do corpo negro. Como que isso se constrói? Ontem eu estava dando aula para os meus alunos à noite e a gente falava, né, sobre a importância dos historiadores discutirem sobre o racismo como um processo de construção, né, de uma desigualdade que organiza o mundo. Né? E o quanto que nós, como pesquisadores e como militantes, né, somos fundamentais para que a gente entenda como é possível que, num período de 2 semanas, 4 mulheres negras tenham sido mortas, grávidas, e isso não se torne uma calamidade, né? Que isso vire uma barbárie cotidiana, que isso se torne algo comum. É mais uma manchete de jornal. Né? Então, qual é o processo histórico? De que maneira isso se constrói a ponto de neutralizar qualquer tipo de reação, né? De desumanizar o ponto de a gente ler como algo cotidiano, corriqueiro e normal, o fato de 4 mulheres terem sido mortas nas últimas semanas pelo Estado, né? Já que a polícia é parte da estruturação do Estado. Dito isso, eu queria falar propriamente sobre esse livro, começar agradecendo a equipe que trabalhou com a gente. A gente não teria conseguido escrever esse livro sem que a gente tivesse tido o auxílio luxuoso, né, dos nossos bolsistas, dos nossos orientandos. 2 bolsistas em especial, espero que elas estejam aí e que se sintam abraçadas e beijadas por nós. A Mona Lisa e a Marcele Moreira foram muito, muito, muito importantes para a gente. A Marcele foi aquela que foi lá na escola de música, localizar as músicas, copiar os fonogramas. A Mona Lisa foi arrumando o trago para a gente, tentando entender o livro que a gente queria escrever, que a gente nem sabia exatamente o que é que a gente, qual era o argumento, qual era a questão. Vamos confessar, né, Gabi? Esse foi um livro que foi se fazendo por si mesmo e elas foram muito importantes nesse processo. Queria também agradecer muito aos nossos orientandos de doutorado e mestrado, o Daniel Rebouças, foi muito, muito importante para a gente na hora de comentar sobre as imagens. É um grande pesquisador que entende muito sobre os acervos fotográficos sobre Salvador. A Jéssica Lopes, que pesquisa sobre carnaval. Então, a gente tem um capítulo nesse livro que discute sobre carnaval, muita coisa a partir de uma conversa, né, durante a orientação com a Jéssica veio, né, deu origem a esse capítulo. Então, sem elas não ia rolar. E muito, muito, muito a Silvia e a Clementina. Esse livro começou com elas. Sandra, você disse que você foi convidada. A gente foi. Como é que eu defino? A gente foi seduzida, né, Gabi? Porque saímos às 4 para conversar, e aí, a certa altura,
Tem que ter um livro sobre Salvador nessa coleção. E elas começaram a falar sobre a coleção, a gente achou tão fantástica a ideia de ter uma coleção em que você pudesse discutir sobre assuntos tão importantes e tão fantásticos e que significassem pesquisas de fôlego, mas destinada a um grande público, uma coleção que se dispõe a ser divulgada por um valor ínfimo, né, por um preço muito baixo e que pudesse circular, principalmente que pudesse ser acessível para alunos, para professores e alunos de ensino médio e o público em geral. Isso foi tão encantador que a gente disse, vamos. Só que naquele momento que a gente disse, vamos, a gente pensou, mas como que a gente vai fazer isso? Levamos 4 anos escrevendo esse livro. Nas férias, nos carnavais, nos feriados, né? E a cada momento achando, não sei se vai dar, mas deu. Né? Também foi uma experiência muito importante de fazer 2 pesquisas conversarem, né? A minha e a da Gabriela. As minhas pesquisas pensando, as 2 no campo da história social, as 2 pensando sobre o modo como os sujeitos agem, né, e constroem seus projetos num momento de crise. Então, as 2 muito atentas ao que estava acontecendo no final do século XIX no Brasil, ao processo de abolição, à crise da monarquia, às mudanças no campo da ciência, as mudanças urbanas estavam sendo gestadas ali. Então, convergiu porque o primeiro movimento de convergência foi o contexto, o período que nos interessava, que era muito incomum. E depois pensar sobre esses sujeitos lidando com os dilemas próprios de um momento de crise política e social muito grande, que é o final do século XIX e o começo do século XX. E, aos poucos, ao longo da pesquisa, a gente se deu conta de que o que nos interessava era ver como projetos distintos e formas de interpretar aquela sociedade e de agir naquela sociedade se colocavam, se conciliavam, tensionavam, disputavam em várias situações do ambiente urbano, da cena urbana. Né? E por cena urbana, a gente foi lendo tanto procissões, tem um episódio fantástico, que é quando se anuncia a possibilidade de uma epidemia em Salvador e a grande parte da população vai com velas, né? Porque assim foi indicado por uma entidade do candomblé, e as pessoas fazem uma romaria, nada mais, nada menos, para a igreja do Santo Antônio da Barra, que fica num dos bairros, que já era, naquela época, um bairro de elite em Salvador. Né? Isso cria um grande tumulto, e olhando para aquele tumulto, a gente conseguiu perceber de que maneira essas pessoas estavam disputando também projetos de futuro. Então, foi uma maneira de pensar sobre o pós-abolição, especialmente nesse período, nessa década de 1890, ou seja, no imediato pós-abolição, que também era a emergência da República. Né? Então, a gente foi colecionando em cada capítulo episódios em que os personagens iam se repetindo. Então, aqueles mesmos personagens que a gente encontrava lá criticando ou comentando sobre a procissão para evitar, né, a epidemia, também estava organizando o carnaval, também estava depois dentro da Faculdade de Medicina assistindo os debates e as conversas entre Nina Rodrigues, né, e os seus pares e os seus alunos. Também estava olhando a maneira como estavam sendo construídas, né, ideias de mudanças urbanas a partir dos carnavais, a proibição de saída dos blocos
negros, né? Tem um episódio aí que vocês vão achar que é ficção, mas não é. A gente até que queria, mas não é ficção, que é a história da Faculdade de Medicina pegando fogo no mesmo ano, durante o Carnaval, e no mesmo ano em que os blocos, que se diz, como eles diziam na época, né, os blocos com motivos africanos, né, foram proibidos de sair, né, no Carnaval de Salvador, em 1905. Né? E depois a gente pode ver, por exemplo, alguém como Teodoro Sampaio sendo chamado para remodelar a Faculdade de Medicina. Né? Então, eu acho que esse é um livro sobre projetos em disputa, né? Sobre formas de compreender aquela sociedade, de estabelecer tensões e de evidenciar o quanto raça estava estruturando esses planos, esses projetos. Né? Então, a gente consegue perceber com, por exemplo, acho que tem uma imagem muito alegórica para mim, que é o primeiro Carnaval da República, de 1990, em que os blocos carnavalescos, né, os clubes carnavalescos brancos saem homenageando Colombo, enquanto os clubes africanizados saem homenageando, né, as realezas africanas. Então, acho que é muito emblemático do modo como essas disputas elas eram o tempo todo sociais, políticas e raciais. Né? Eu acho que, inclusive, elas só se tornam políticas porque elas são também raciais. Né? Elas ganham essa dimensão política porque elas estão colocando ali as maneiras e os limites em que se quer colocar a presença dessas populações negras na sociedade brasileira, na República Brasileira. Né? Então, hoje em que a gente está aqui, estamos todos, né, e todas tão comovidos com a barbárie do racismo no Brasil, né, que cada vez mostra suas faces mais perversas. Eu acho que esse é uma prova também da nossa disposição de lutar, publicando sobre isso e publicando principalmente nesse formato em que a gente quer dialogar com a sociedade, com os movimentos sociais, sobre as maneiras com que a gente pode escancarar o racismo que se pretende disfarçado de bala perdida, né, nos corpos negros. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Vou deixar a parte mais dos capítulos e tal, a parte mais técnica. Espero que ela não brigue comigo por isso. Para a Gabi. Gabi, foi uma honra escrever esse livro com você. Declaração explícita de amor por você. Oh, você não podia falar isso agora, bem na hora da minha fala, que eu vou ficar emocionada aqui. Bom, também queria começar agradecendo muito por tudo. Acho que a fala da Vlamira foi linda e tem pouco a dizer depois dela. Estou muito emocionada com a fala dela, acho que ela tocou em pontos fundamentais, mas queria dizer que é uma alegria estar aqui hoje, finalmente com o nosso livro pronto, dividindo essa tela com Silvia, Sandra e Mira. Também reforçar todos os agradecimentos que Mira já fez, às nossas alunas, Marcele e Mona Lisa, o nosso querido Daniel, que ajudou tanto, todo mundo que ajudou a gente ao longo do caminho, e Silvia e Clementina, né, fundamentais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que falar aqui hoje, para além do livro, uma coisa que Mira já falou, né, como é que a gente chegou nesse produto final, né? E a proposta da mesa é como pensar o racismo, fontes na história social, para pensar o racismo, como pensar o racismo nessa perspectiva, que é um tema tão urgente e tão presente nos nossos dias, né? E acho que o que Mira falou, o que ela contou da nossa trajetória, toca muito nesse tema, nesse ponto, né?
A gente não pretendia vamos escrever um livro sobre o racismo, né? A gente foi definindo o que seria esse nosso livro, que a princípio era sobre os trabalhadores na história social da cidade de Salvador, os trabalhadores na cidade, né, e convergindo as nossas pesquisas, né? E não tinha como não falar, é muito diferente, né? Não tinha como o racismo não ser um tema central, porque a gente está falando de fim do século XIX, comecinho do XX, a gente está falando de carnaval e candomblé, mas a gente também está falando das disputas na política, da faculdade de medicina. Então, os temas foram se entrelaçando e a questão do racismo foi aparecendo como central para todo o livro, né? E Silvia e Clementina foram fundamentais também para ajudar a gente a ir amarrando, né? Não é um livro, não é uma coisa fácil, eu acho que foi um grande aprendizado escrever a 4 mãos, e com tanta ajuda que a gente teve, a gente devia botar mais mãos aí, mas também foi um grande aprendizado trabalhar com essas fontes, que é uma proposta já do começo do livro, né, da coleção, como a Silvia falou. É um livro digital e a gente tem que usar a imagem, né, é a ideia, usar as fontes. E não é como a Sandra, que é uma especialista em imagens, né, que eu achei lindo o jeito que ela descreveu. Eu parto de um grupo de imagens e aí eu chego ao tema. A gente partiu de várias fontes, as fontes tradicionais do historiador que faz história social, né? A gente trabalhou muito com jornais, muito com documentação de polícia, muito com as publicações da época, muitos dos debates dos periódicos também do entorno da Faculdade de Medicina, dos outros cientistas da época, né? E aí a gente tenta trazer também as imagens como fonte, de fugir, né? O desafio é fugir da imagem como uma ilustração do período, né? Então, é problematizar a imagem. Então, eu acho que tem vários exemplos que a gente podia dar, né, ao longo do livro, mas acho que uma coisa bem legal são os cartões postais, né? As imagens que os fotógrafos, no final do 19, tinham estúdios importantes em Salvador, e aí eles comercializam imagens de mulheres, né, e aí a gente também se baseou em trabalhos de alunas do nosso programa, né, do PPGH, trabalhos já feitos e muito bem feitos por alunos nossos, mas a gente pega imagens de mulheres, especialmente, mas também de trabalhadores, que os fotógrafos comercializam como uma coisa exótica e tenta problematizar isso daí, né? Por que isso é exótico? Por que isso vendia? E tentar, para além dessa discussão, né, mostrar quem são aquelas pessoas, quem poderiam ser aquelas pessoas que estão sendo representadas, o que está passando na cabeça daquelas pessoas que são trabalhadores, né, que estão lutando, como Mira falou muito bem, né, estão disputando os seus projetos, as suas ideias do que deve ser a República, as suas ideias do que deve ser o mundo pós-abolição, e disputando os espaços públicos e ocupando também lugares de poder, né? Então, acho que isso é uma coisa legal que o livro traz. A gente tenta trazer todos esses assuntos entrelaçados. Então, não é os negros na rua da maneira que os médicos tratavam, mas é também os negros na faculdade de medicina, né? Os negros na política, os negros na sociedade protetora dos desvalidos, e figuras impressionantes que a gente conta um pouco mais detalhadamente, como Juliano Moreira, que foi um médico importantíssimo, que disputava ali espaços muito importantes com Nina Rodrigues, e que Nina Rodrigues reconhecia e tratava como um colega, né, valorizava como um colega muito importante, e Teodoro Sampaio, né, que acho que Mira também já falou, que aparece no final da nossa história, né, porque ele vem para trabalhar na reforma da Faculdade de Medicina. Então, a gente está mostrando como esses espaços, quando é muito mais complicado a ocupação dos espaços e dos espaços de poder, como isso é muito mais complicado do que o racismo da época tentava apontar, né? Então, é problematizar o racismo por meio dessas fontes tradicionais da história social, porque ele aparece como um problema, não é porque a gente quer falar disso, vamos escrever só sobre isso, mas é porque isso está presente o tempo inteiro, né? E a maneira como a
a República está se estruturando, eu acho que é importante dizer também, é muito baseada, muito fortemente marcada pela presença dos médicos, que estão, como disse a Sandra, né, apresentando aquele racismo que está aí tão forte até hoje, como uma ideia, como algo científico, né? Mas, para além desses espaços da Faculdade de Medicina e dos discursos médicos, o quanto isso está presente na própria organização da política, das políticas públicas, né, no que vem, nos projetos vencedores dessa república, que não eram os únicos, havia muitos outros projetos de república, né, muitas outras ideias do que se deveria fazer, da importância da instrução pública, da importância dos direitos políticos. Então, tudo isso a gente está trazendo, só que a gente está trazendo isso da maneira que a gente sabe fazer, né, que é falando de festa, falando de religiosidade, falando de conflito, né, tem muito conflito, são eventos, então, talvez falando um pouquinho dos capítulos, como a Mira sugeriu, cada capítulo tem mais um tema mais ou menos demarcado, então, em torno de conflitos, né? Então, são 6 capítulos, vou falar rapidinho, só para vocês terem uma ideia geral, mas a gente começa falando do carnaval e exatamente no contexto do 13 de maio, né? Então, fala um pouco do que está acontecendo no momento da abolição em Salvador. Depois a gente conta no segundo capítulo o evento da chegada do Silva Jardim, né, que é um republicano importante, vem para Salvador para fazer uma fala importante na Faculdade de Medicina, para conversar com os republicanos da cidade, e ele sofre uma humilhação horrível, né, porque ele é perseguido, ele tem que se esconder por vários trabalhadores, né, populares, como o jornal vai dizer, que querem acabar com ele, morra Silva Jardim e viva a monarquia. Então, a gente discute todos esses sentidos do que significou o projeto republicano defendido pelos médicos e pelos estudantes da Faculdade de Medicina, e essa essa recepção tão negativa que ele teve dos populares, né, de quem estava na rua e de quem o recebeu na sua chegada a Salvador. Depois a gente tem o capítulo 3, que é a República dos Médicos, e aí a gente vai um pouco para o universo da Faculdade de Medicina, conta um pouco dos debates que estão acontecendo ali, mas o tempo inteiro a gente está preocupado em falar da faculdade e colocar os médicos na rua também, né? Então, o capítulo 4, a gente volta para o carnaval, mas mistura a participação dos médicos nos carnavais, né? Eu acho que esse é um capítulo muito legal também. No capítulo 5, a gente volta para a questão da medicina, mas mais focada na religiosidade, é esse evento que Mira contou, da procissão, enfim. Na verdade, esse é no capítulo 6, né, desculpa. No capítulo 5, são médicos participando de candomblés e o que eles falam disso, e aí a gente tenta trazer quem participa do candomblé, o que eles estão falando também, do que se fala deles, né. E o 6, aí sim, o evento da procissão, quando vai ter epidemia de cólera, o que se falou a respeito disso, e voltamos para a rua e para os carnavais, para mostrar a recepção, ou o que se falava, né, a respeito do racismo e de como esses grupos eram recebidos, e o que esses grupos estão afirmando e buscando para si. Então, esse é um resuminho rápido. Todos os capítulos a gente tenta trazer imagens problematizando, né, o tema e mostrando como aqueles sujeitos são tratados, mas também imaginando o que aqueles sujeitos, como eles se colocam, o que eles têm a dizer a respeito daquilo, quais são os projetos que eles estão defendendo, né? E o livro termina com Canudos, né, falando sobre a recepção de Canudos em Salvador, e essa reflexão final, que é o tema que já foi falado pelas minhas colegas, né, que é a questão do racismo como presente de maneira tão marcante, forte nos dias de hoje. Como será que isso começou? Por que será que isso está aí tão forte até hoje? Isso tem uma história, né? Então, isso começa de maneira institucionalizada e tão disseminada nas políticas públicas, na maneira da organização das polícias, na maneira de organização das instituições, exatamente nesse período de crise
que eu acho que Mira já falou tão bem, né? Acho que é isso, e mais uma vez, então, agradecer, é uma alegria enorme estar aqui na Unicamp, e estar aqui com todos esses colegas, todas vocês, e agradecer minha querida Vlamira, minha amiga, por essa jornada, que foi maravilhosa. Obrigada. Então, obrigada, Gabriela, e todas. E falando um pouco como coordenadora da coleção História Ilustrada, eu acho que os 2 livros são muito bem-vindos, são os 2 últimos livros, né? Nós temos outros, um sobre samba, da Maria Clementina Pereira Cunha, um sobre o começo da propaganda, do Marcelo Balaban, uma também, sempre esse período, né, mais recente, fim do 19, começo do 20, um sobre as prostitutas, da Cristiana Schettini, um sobre os músicos negros no Brasil e nos Estados Unidos, da Marta Abreu, e agora o de vocês, os 2 livros, né? Todos, de certa maneira, entrando por lugares diferentes e por temas diferentes, tocam na questão do racismo. Eu acho que vocês falaram algo bastante importante, que não há como tratar desse período, do final do 19, do começo do 20, sem tratar do racismo. E é interessante ver como a historiografia muitas vezes falou do imperialismo, falou do nascimento da república e etc., dissociando esse tema, deixando ele por baixo do tapete, né? Ou deixando escondido, silenciando. Então, trazer esse tema à tona como historiador, fazer ele estar presente na reflexão histórica sobre o passado e perguntando não é só um objeto, é a vida das pessoas naquele momento, trazendo essa vida e o sofrimento dessas pessoas, os dilemas que elas estão enfrentando naqueles momentos. Eu acho que é uma maneira muito importante, como profissionais na área de história, de honrar as pessoas que sofrem hoje essa perseguição imposta por políticas públicas tão deletérias como as que a gente vive hoje no país, que causam a morte e o sofrimento de tantas pessoas pobres, negras, pardas, índios, e fico por aqui, né? A gente pode abrir, através agora, se vocês quiserem, fazer perguntas ou conversar com as autoras, fazer comentários, e eu posso ir repassando para elas, né? Porque nem sempre a gente vê isso, ou talvez até apareça na tela. Então, se tiver gente que possa fazer, né? Aqui tem uma primeira que diz assim que o racismo não é uma anomalia ou uma falha de caráter, mas, infelizmente, um elemento estrutural de qualquer projeto de dominação e de imperialismo. Se alguém quiser comentar, eu não consegui entender, o nome não aparece muito, chama TV Fichuk, que fez. Alguém quer? Sandra? Ia falar alguma coisa? Está sem som, Sandra. O que aconteceu? Eu não sei se eu fiz alguma besteira, eu saí sem querer, Não, ou se agora, foi a minha agora internet. A minha internet hoje de manhã caiu algumas vezes, e ontem várias, mas eu tô aqui. Eu perdi a pergunta, Silvia. É a relação de que o racismo não é uma... Está na tela, não é uma anomalia ou uma falha de caráter, mas um elemento estrutural de qualquer projeto de dominação e de imperialismo. Ah, é o Eric. É que o nome, às vezes, aparece diferente, a identificação automática. Nossa, me dá um tempo para pensar, gente. Deixa eu ver aqui. Enquanto você pensa, eu vou dizer... Enquanto a Sandra
Pensa um pouquinho, que ela ficou fora do ar. Não, eu pensei assim, é que uma boa parte da história do nosso país foi construída pela violência contra os indígenas e contra os negros, né? E eu acho que seria importante a gente educar as crianças, né, nesse sentido. Pegar o que já tem no currículo escolar e reformular e incluir esses assuntos, incluir racismo científico, incluir eugenia. Não sei se tem na minha época, tinha, mal se falava de ditadura, acho que falavam revolução, sei lá o que falavam, e, e zoológicos humanos, incluir esses assuntos, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce sexista, ninguém nasce machista, homofóbico, nada disso, mas as pessoas podem se tornar essas coisas se elas forem mal educadas. Eu não sei se isso tem a ver com a pergunta dele, acho que era mais um comentário que uma pergunta. Enfim, não. Tenho mais duas perguntas para você, Sandra. Se a sua pesquisa encontrou uma exploração de elementos sexuais do corpo negro. Muito, muito. O livro trata de racismo, de sexismo também. Nossa, as mulheres, eu vou citar talvez a mais famosa, que é a Sarah Baartman, que foi uma sul-africana que foi levada da África para a Inglaterra no início do século XIX, 1810, início do século XIX, isso. E ela foi explorada pela cor da pele dela, ela foi considerada diferente pela cor da pele e pelos seus atributos físicos vistos como anormais. E ela foi apresentada como uma Vênus negra, Vênus que era a deusa da utilidade. E ela foi exibida com uma colã colado no corpo inteiro, quase da cor da pele dela. Ela foi apresentada como um elo perdido. Ela começava o show, eles com ela dentro de uma jaula, se debatendo, e o agente dela agia como um domador de feras, batia na jaula e fingia que domava ela. Ela saía de lá com corrente no pescoço, desfilava como uma dama europeia, as pessoas riam, achavam aquilo grotesco, e daí ela tentava tocar um instrumento, as pessoas riam mais, e depois, no final, é, ela virava de costas e os participantes podiam tocar nela, sabe? As nádegas dela, para ver se aquilo era de verdade, se aquilo não era enchimento. E depois que ela foi exibida na Inglaterra, ela foi para a Irlanda, de um tempo levaram ela para a Irlanda, e aí o agente acabou com ela na França. E na França ela despertou o interesse dos cientistas do Museu de História Natural, lá, e o Cuvier, que era um cara famoso, um cara que estudava anatomia comparativa, e ela posou para esses cientistas durante 3 dias. Ela foi desenhada, né, antes da época ela foi desenhada, ela foi medida, ela não deixou tirar a tanguinha dela, ela ficava só com os seios e parte das nádegas de fora, porque o Cuvier achava que pelos seios dela serem muito grandes e as nádegas grandes, que ela teria também os lábios alongados, ele queria ver. E aí ela não deixou, mas depois que ela morreu cedo, não se sabe direito de que ela morreu, ele comprou o corpo dela e aí ele explorou o que ele quis. Ela teve os lábios cortados e conservados, ela teve várias partes do corpo dela foram conservadas em grandes vidros, e exibida no Museu do Homem de Paris até 1974. Essa mulher foi exibida por mais de 160 anos em vida e após a morte. Então, muita. Respondi a pergunta. Respondeu, Outras histórias. impressionantemente. Eu tenho, Sarah Baartman. eu tenho perguntas para Vlamira e para Gabriela, que é o Daniel que pergunta das surpresas que a documentação iconográfica trouxe durante a pesquisa e a fabricação do livro.
Bom, primeiro, essa pergunta sobre o imperialismo e o modo como o racismo, né, corre por dentro, né, do alicerce, né, do imperialismo, eu acho que os dois livros eu estava contando para a Sandra que eu trabalhei com a minha turma, né, uma turma de alunos, um capítulo do livro dela sobre a trajetória do Ota Benga, e é muito impressionante notar a maneira como é uma espécie de seiva, como o racismo corre como uma espécie de nutre, né, toda a estrutura de poder imperialista e republicana, é como se fosse a maneira com que se mantivesse de pé essa ordem mundial, né? E aí esse relato doloroso da Sandra sobre o que foi feito com o corpo dessa mulher, eu acho que escancara isso, explicita isso. Eu, às vezes, a gente tem ouvido muito falar sobre racismo estrutural, né? Principalmente por conta da divulgação do debate todo do Silva Almeida, e às vezes há uma certa banalização do termo. As pessoas vão falando sobre racismo estrutural e a palavra parece, o termo parece que vai se perdendo um pouco de substância, de sentido, de tão vulgarizado no sentido de circulação, né? E aí eu acho que os dois livros eles ajudam a entender o que é racismo estrutural, como que o racismo ele está na base de organização das ordens, né? Está na base da manutenção das relações de poder, né? Então, com certeza, o imperialismo se nutre, né? E não pode prescindir da lógica racista. A pergunta do Daniel sobre as imagens, ele bem sabe que foram muitas surpresas, muitas surpresas. Tanto olhando para as imagens, nós que não somos especialistas em imagens, como a Sandra, a gente começou pelo texto escrito, pelos documentos, né, de polícia, pelos relatórios, né, de presidente da província, pela documentação, né, da faculdade de medicina. Então, para a gente lidar com a imagem foi um desafio à parte, né? Foi um desafio muito grande, mas um desafio também cheio de boas descobertas, né? Então, eu acho que eu redescobri Salvador. Sendo soteropolitana, eu redescobri Salvador. Porque muitas imagens eu não conhecia, eram inéditas, né? Fazendo já um jabá para o livro, quem lê, vê e ouvir o livro vai descobrir várias imagens que não são corriqueiras, que não são comuns a gente encontrar circulando na internet, por exemplo. Muitas são de acervos particulares, uma boa parte que conseguimos por intermédio do Daniel. E para mim foi uma experiência de redescobrir a cidade, né? E entender também como essa geografia urbana de Salvador nos ajudava a entender sobre os territórios, né, que demarcavam as fronteiras, né, imaginárias, os territórios que contavam para a gente sobre essa dinâmica de tensão e de interação desses grupos sociais. Então, por exemplo, por onde circulavam esses estudantes de medicina? Por onde circulavam os capoeiras, por onde circulavam o povo de santo, né? Quais eram as fronteiras, né, imaginárias, quais eram os caminhos e os territórios que estavam reservados. Então, o acervo fotográfico foi decisivo para que a gente mudasse de perspectiva, né? Para que a gente pensasse noutra perspectiva como essa cidade se organiza. Foi uma descoberta muito grande, né? Essa quantidade de imagens sobre esse mundo novo que é o passado. Gabi, o que você acha? Quantas tardes passamos olhando imagens que a gente não entendia? Eu estava lembrando, enquanto a Mira falava, eu estava lembrando das nossas visitas aos acervos, né? Que a gente foi muito com as meninas que estão aí também assistindo a gente, as nossas alunas, e isso também era uma maneira de redescobrir ou de conhecer, para mim, né, lugares de Salvador. E a gente, eu acho que tem essa coisa de aprender a olhar a imagem para além da ilustração, né, e tentar
pensando o que ela nos conta daquele momento, do que as pessoas deveriam estar pensando, de como as pessoas estão se colocando, né? Tentar interpretar a imagem de uma maneira que a gente não estava acostumada, né? E a gente sempre aprende isso. Eu vi uma pergunta aí do Pedro Meira, nosso querido amigo, sobre como é que a gente faz isso, né? De ir para além da ilustração. É um desafio, né? A gente sempre cobra isso também, de quando lê trabalhos de colegas de outras áreas, né? Ah, mas a imagem está só de ilustração, só de fundo, como é que você vai além disso? Mas para a gente também é um desafio aprender e tentar fazer isso. Mas eu acho que teve uma coisa que eu aprendi também nesse trabalho de olhar tanto as imagens, ir atrás das imagens, que foi tentar na escrita ter um texto um pouco mais visual, né? Eu estou lembrando aqui especificamente do momento que a gente conta da chegada do Nina Rodrigues na Faculdade de Medicina para fazer a entrevista com o então presidente da província, que depois se torna seu sogro, né? Um médico super importante, Almeida Couto, e a gente conta como ele vai andando pela cidade, uma coisa que a gente não faria, eu acho, se não tivesse tanta imagem também nos informando do que era aquela cidade. Então, o caminho que ele passou, por onde será que ele andou, ele deu de cara com o pessoal jogando capoeira, daqui a pouco ele cruzou por umas aguadeiras, ele passou por umas quitandeiras, aí ele entrou na faculdade, aí tem aquela muro da faculdade. A gente tentou fazer uma descrição também no nosso texto, incorporar o que é possível, né, do quanto a gente aprendeu com as fontes das imagens. Então, acho que é não só trazer a imagem para discutir, olha aqui, tem esses vários significados que possam ter, esse cara posando, né, esse casal de trabalhadores negros na frente da faculdade, na frente do chafariz, do Pelourinho, o que será que isso significa? Mas, para além disso, eu acho que a gente aprendeu, ou está aprendendo, né, a incorporar isso também na nossa escrita. E é um aprendizado, é muito difícil, eu acho. E a gente também tem nesse livro, a Mira falou disso, né, as músicas. Também tem isso, né? Outra coisa que a gente está aprendendo a fazer, usar as músicas, não só as letras, né, mas os significados e as composições também como parte das nossas fontes, para entender a cidade. Então, não é só entender quem eram os músicos, quem eram os fotógrafos, mas entender a cidade, como ela se constrói, quais são os conflitos, né? Acho que eu não sei se eu respondi nenhuma pergunta, estou pensando alto aqui, desculpa. Silvia, eu posso completar só um pouquinho? Claro. Tem um episódio muito interessante que está nesse livro, que acaba que descobriu esse documento, que é o Nina Rodrigues sendo chamado por um colega da Faculdade de Medicina, um amigo pessoal dele, para decifrar o fato de ter uma oferenda de candomblé na frente, na janela do cara. E aí o Nina vai lá e descreve o que é que ele encontrou e vai tentando etnografar o que é que significa aquela oferenda na frente da janela. E a gente já estava, sem se dar conta, a gente estava tão empenhadas no nosso aprendizado com a imagem que a gente começou a querer imaginar, a partir da descrição do Nina Rodrigues, o que era aquilo. E pena que nos falta talento para desenho, porque a ideia era começar a olhar e entender o que era aquilo naquela rua em que o amigo do Nina Rodrigues era vizinho de vários africanos, ele mesmo diz isso, onde era a rua, como aquilo estava colocado, e algo que a gente não conseguiu fazer, o vírus não deixou, era fazer um outro caminho pela cidade do livro. Talvez a gente consiga fazer isso, né, quando o mundo voltar, né, quando a vida for reinaugurada, a gente consiga andar pela cidade de novo, mas com o roteiro do livro na mão para ver, né, essa cidade como está hoje. Eu vou continuar um pouquinho ainda no livro de vocês, depois eu vou ter uma pergunta sobre a exibição antropológica no Brasil para a Sandra. Mas tem várias perguntas, mas
tem o Antônio Sérgio, só para ficar um pouco também nessa questão, vocês estão falando da Faculdade de Medicina, e o Antônio Sérgio está perguntando se vocês podiam falar um pouquinho mais dessa relação aparentemente ambígua entre racismo e os meios negros dos doutores. Está vendo? Está na tela. Porque eu acho que uma coisa muito rica do livro, e eu estou aproveitando a pergunta do Antônio Sérgio também para abrir, é que as coisas não são tão binárias assim, né? Brancos e negros, monarquistas e republicanos e etc. Mas esses imbricamentos todos e as tensões em que eles... as ambiguidades e as tensões dessas ambiguidades. Então, acho que é um lado importante também. Vai, Gabi. Eu acho Fala da relação dos dois lá, que você adora falar sobre isso. Eu acho que estou vendo a pergunta aqui. A relação aparentemente ambígua, né, entre racismo e intimidade dos médicos com os meios negros. Não tem ambiguidade para eles, né? Eu acho que tem ambiguidade para a gente agora, olhando para aquilo lá. Mas isso a gente trouxe isso como um problema, né, de pesquisa, um problema para ser discutido, é o que a gente tenta discutir em vários momentos do livro. Quer dizer, os médicos, eles estão frequentando muitos dos ambientes, o exemplo mais claro é os candomblés, a gente fala bastante disso, e os médicos pegando o bonde, a gente também discutindo a chegada dos bondes na cidade, e aí os médicos pegam o bonde para ir até um candomblé. Aí, outra coisa da cidade, né? Tem muitos dos lugares que é bem perto de onde eu moro, né? A gente andava, as minhas amigas não aguentam mais isso, andando pela cidade, falando, olha aqui o Nina foi com não sei quem, aqui é o candomblé e tal. A gente foi para o cemitério do Campo Santo, né? Para encontrar o túmulo do Nina Rodrigues, as imagens de vários dos médicos. Mas eles estão frequentando muito os mesmos espaços. O candomblé é um exemplo mais óbvio, mas eles também estão na rua no carnaval. E outra coisa, né? Os médicos estão lá no candomblé, muitas vezes como cientistas, olhando aquilo como exótico, mas muitas vezes também participando das festas, também participando como ogãs de alguns terreiros, né? Então não é estranho para eles. E ao mesmo tempo, para além dos candomblés, que é o exemplo mais óbvio, também tem médicos negros, né? Também tem muito da discussão do racismo essa possível ambiguidade, né? Mas ao mesmo tempo, Nina Rodrigues, eu falei já isso, né? Ele respeita Juliano Moreira e muito. Ele considera as opiniões dele. Ele tem todo o discurso sobre a raça e sobre a degeneração dos mestiços, né? Mas tem muitas gradações aí. Então, os nagôs, para eles, são muito superiores a outros grupos étnicos e outros negros não tem problema nenhum ele conviver, né? Então, eu acho que essa ambiguidade é um problema para a gente investigar, porque é aparente, né? Não é óbvia, não. Eu acho que eles convivem. E uma coisa que tem a ver com o título também do nosso livro, né? De que lado você está, de que lado desde que cada um saiba o seu lugar, eles podem muito bem conviver com esses grupos negros, como você falou, meios negros, né? Então, acho que tem muitas possibilidades, muitas maneiras de interpretar isso, e muitas gradações, muitos níveis dessa relação. Mais ou menos isso, eu acho, Mira. Quer completar? Eu acho que é isso. E quando a gente fala relações, a gente tende a ser binário, né? E eu acho que... eu gosto dessa ênfase que Silvia dá no fato de que não é possível definir isso como dois lados estanques, né? Como dois grupos completamente antagônicos e separados. Que eu acho que explica muito sobre o modo como se construiu a lógica racial no Brasil, né? Inclusive. Então, a gente vai encontrar esses médicos convivendo, esses médicos brancos de elite, convivendo com médicos negros, como no caso do Nina Rodrigues com Juliano Moreira. Não quer dizer que isso fosse sem tensão,
né? Mas não quer dizer que isso também fosse sem cooperação, né? A gente conta uma parte muito interessante que é o Nina Rodrigues saindo para visitar terreiros de candomblé e ele quer formar um grupo, né, de estudantes para ir junto, de outros médicos, e quer levar o Juliano Moreira com ele, né, para visitar os candomblés. Então, e também eles estão convivendo com intelectuais negros fora da faculdade de medicina, porque eu acho que o grande argumento do nosso livro é mostrar como essa elite formada na faculdade de medicina assume protagonismo e lugar de poder, né, na emergência da República na Bahia, né? Então, eles estão juntos também nas sociedades abolicionistas. Você encontra o Almeida Couto junto com o Domingos Silva, o Ismael Ribeiro, o Manuel Quirino, que eram abolicionistas negros, com diferenças entre si também, convivendo, né, dentro do movimento abolicionista. Isso não quer dizer que todos eles concordassem com tudo ou que comungassem dos mesmos projetos, né, políticos, mas que estavam ali, né, rivalizando, disputando. Então, essa é uma convivência muito cotidiana, né, dentro da faculdade de medicina, no carnaval, né, a gente encontra muitos desses médicos na diretoria de clubes carnavalescos, na organização de clubes carnavalescos. Então, na organização do 2 de julho, junto com intelectuais negros. Então, esse cotidiano é um cotidiano racialmente tenso, no sentido de que eles precisam ir desviando daquilo que do lugar onde o outro não poderia ultrapassar o espaço, né? Definir essas fronteiras. A gente ficou muito tempo pensando que talvez o título do livro bom seria Fronteiras, porque elas são porosas, né? A gente está o tempo todo vendo a maneira como esses sujeitos estão tentando se relacionar numa linha tênue, que é perigosa, né? Que é descontínua, mas que é cotidiana. Eu acho que essa é uma boa ideia para pensar sobre. Tem uma pergunta que tem tudo a ver com isso, desculpa, Silvia, é que acho que a gente já está meio respondendo a pergunta do Henrique, né, que é sobre a presença dos médicos. Ele diz, é possível dizer que os médicos foram um dos arquitetos da República? E acho que sim, né, Henrique? Acho que a gente está respondendo já a tua pergunta, quer dizer, eles estão presentes em tudo que é cargo importante, os médicos, né? Não só na Bahia, na política baiana, como na política nacional. Tem médico de monte. Na Bahia é mais explícito isso, eles já estão muito presentes no governo, no Império, mas na República eles estão ali, né? Nos cargos principais. E, se não em cargo principal, estão, como você, Henrique, sabe muito bem, estão instruindo, né, as polícias, lutando por leis específicas para tratar os negros, né, lutando pela presença de médicos da medicina legal, um médico em cada delegacia, para instruir como se devem tratar os negros. Então, eu acho que sim, a resposta para a sua pergunta é isso aí mesmo, com certeza. Uma coisa que, lendo o livro, né, De Que Lado Você Samba, é muito impressionante a gente ver esse início da República e, muitas vezes, reconhecer como o nosso presente ecoa coisas que estavam começando a nascer ali, né? Então, acho que é uma tarefa também na discussão, como historiadoras, né, na discussão do racismo, é pensar esse nascer de certas políticas públicas, de certas propostas, de certas formas de exercício do poder, e como elas vão se modificando ao longo do tempo. E hoje, por exemplo, eu vou puxar um pouquinho para pôr a Sandra também nessa conversa, porque eu acho que quando a gente vê isso em Salvador, é uma espécie de microcosmo que às vezes a gente nem
se dá tanto conta desse panorama mais amplo, que é o que aparece no livro da Sandra, dos zoológicos humanos, e que é também impressionante quando a gente lê, porque você imagina que isso é alguma coisa lá do passado, não é? Que é assim, fim do 19, começo do 20, lá longe. Não, né? Quer dizer, a Sara estava no Museu do Homem em Paris até uns anos atrás. A última exibição de gente viva dessa maneira foi feita em 1958. Isso é muito recente, né? E a gente não está acostumado a fazer esses links, a pensar nisso. A gente, às vezes, eu acho que é preciso voltar a essas coisas. E esse não é um fenômeno só, eu acho também, voltado contra os negros. Ele tem um espectro também muito amplo, no qual os índios também são objeto dessa discriminação, são objeto do preconceito, são objeto do racismo, da exploração e da violência também. Então, acho que eu vou voltar, estou abrindo um pouco para que a Sandra possa voltar, ao mesmo tempo responder pergunta como a do Pablo, para saber dessas conexões mais amplas, né, entre a exibição antropológica e diálogos mais transnacionais, etc., mas que a gente possa fazer essas ligações. Eu acho que elas são importantes também, entre esse grande panorama e o estudo mais focalizado numa cidade, nas relações e nas tensões sociais e raciais num local. Então, eu queria um pouquinho ouvir a Sandra também. Então, você citou, primeiro deixa eu falar da a última foto que eu uso no livro, que é a foto de uma menina que estava nessa exposição de 1958, que você citou, e ela é uma menininha de uns 4, 5 anos, que ela está sozinha na exposição, a exposição de congoleses, e tem uma cerca, e tem umas 20 pessoas brancas atrás, rindo, como se ela fosse um animalzinho de zoológico. Tem uma mulher com óculos de gatinho que está dando alguma coisa para ela comer, como se faz em zoológicos de animais. E essa foto, para muitas pessoas me falaram que foi a foto que mais chocou o livro, pela proximidade, né, com a gente, com a nossa história. A história toda contada no livro eles descobriram que não fazia parte de um passado longínquo, né? Porque era uma menina também. Mas eu queria falar um pouquinho, você falou das fotos, eu queria falar um pouquinho também. Ah, eu trabalho com fotografia, quando eu encontro uma foto, eu quero fazer aquela criatura falar. Aquela pessoa, geralmente eu trabalho com retratos, e aí eu começo a imaginar o que eu posso fazer. Primeiro eu vou no arquivo, né, tento ver se a pessoa foi identificada. Infelizmente, quando as pessoas eram retratadas desses grandes eventos, muitas vezes elas estavam ali só representando um tipo, né, elas não eram identificadas. Poucos nomes a gente acaba descobrindo. E eu tento descobrir quem foi o fotógrafo, a casa fotográfica, o local, a data, e aí eu começo a analisar a pose, tento ver indícios de que a pessoa está tentando, tá olhando, tem uma que está com os olhos marejados de água, sabe, como se ela fosse chorar, era uma escravizada ainda, ela foi retratada. E daí eu tento criar uma malha para poder falar da fotografia. Você no início falou para eu falar um pouquinho disso. Algumas dessas fotos foram produzidas para serem usadas como foto souvenir, né? Os empresários levavam seus artistas para os estúdios famosos, eles queriam fotos que eram vendidas na saída dos shows, os cartões de visita. Porque na época, eu na segunda metade do século XIX, assim que a fotografia se tornou mais reprodutível e ela foi se barateando para quem podia pagar por aquilo, virou uma verdadeira febre de se retratar, de montar. Aí surgiram logo os álbuns. Eu falo da criação dos álbuns no meu primeiro livro, a invenção dos álbuns. E aí as pessoas tinham fotos de passeio, foto de viagem, foto de animais, fotos de pessoas vestidas de padre, fotos do exótico,
que essas fotos entram nessa categoria, né? As fotos das pessoas, das aberrações, as fotos dos índios, as fotos de negros, enfim. Então, eram as fotos souvenir, eram as fotos que eram para servirem de sustentação de teorias racistas, as fotos do mundo colonial, essas fotos circulavam e elas tinham algumas finalidades, mas essa linha não era muito definida, né? Às vezes uma foto era feita para estudo racista, estudo racial, e acabava como souvenir. Marco Ferrez foi um que fez isso muito bem, fotógrafo brasileiro do século XIX. Ele foi contratado para a Comissão Geológica Brasileira, ele, em 1875, pelo Frederick Hart, geólogo, e ele tirou as primeiras fotos de Botocudo do Brasil no lugar deles, na aldeia deles. Ele foi até o lugar e ele tirou, não lembro mais a quantidade de fotos. Mas essas fotos tinham uma vertente científica, né? Mas ele era um cara que ele via na fotografia uma arte e uma arte comercializável. Essas fotos se transformou em foto souvenir para vender para turistas. Então, só para dizer que as fotos circulavam, a finalidade delas não estava definida. Agora eu já vou mudar completamente de assunto, que tem uma pergunta. Pablo. Então, no mesmo século em que terminou a escravidão africana nas Américas, né, ocorre a expansão do imperialismo europeu na África. E o branco civilizado que estava ali, ele pousou como se estivesse ali para salvar aqueles povos. E os países que estavam com colônias na África, eles levavam os povos para serem exibidos nas exposições coloniais e nas exposições universais, né? Eu começo a pensar em outras histórias. Não é possível. Mas, então, eles levavam para mostrar como que a civilização estaria ajudando eles, né? Estaria levando batismo, religião, civilização, estaria levando educação, saúde, né? Só que a gente sabe que a história era bem outra. Então, quando aconteceu a exposição antropológica brasileira, a primeira, em 1882, a ideia foi a de exibir o índio, e eles escolheram os botocudos, porque os botocudos, para começar, eles estavam ocupando terras que interessavam ao governo, né? E escolheram os botocudos porque eles eram vistos como os índios traiçoeiros, os índios, né? Falei, os índios, os antropófagos, e para os estudiosos do Império, eles eram o que estava mais próximo dos hominídeos pré-históricos. Mas eles estavam seguindo isso de acordo com o que estava sendo feito em outros países que tinham indígenas também estavam exibindo seus indígenas, como os Estados Unidos. E lá a ideia de exibir o índio, de mostrar como o índio era atrasado e como que ele precisava de resgate, era para que a opinião pública desse um respaldo, aceitasse o que eles estavam fazendo, que era exterminando os índios. Não sei se eu falei. E é claro que teve um diálogo com o que estava sendo feito no exterior, lógico. Uhum. Falei, e... Okay. Eu vou fazer uma pergunta também para vocês que eu sempre fiquei curiosa com todos os autores da coleção História Ilustrada, mas que eu acho que é interessante, porque além de ser um livro digital, no qual a gente pode pôr um monte de imagens, pode pôr som, vídeo e tudo isso, que dá uma outra dimensão para a leitura, e propor aos autores fazer uma escrita mais fluida, menos acadêmica. Tem a nota de rodapé, tem todo o aparato acadêmico, mas a escrita pode, para quem não lê as notas de rodapé, ela pode fluir e tal. Então, eu acho que isso é um lado. Mas o outro lado é ter um vídeo que acompanha o livro. Então, a coleção como um todo, ela não só quer ir para um público mais amplo,
mas ela quer chamar discussão também. E muitas vezes, para o professor, para grupos de discussão, movimentos sociais, é muito importante ter uma coisa que possa suscitar a discussão. Então, a gente propõe para todos os autores que eles façam um vídeo também, e a gente ajuda a fazer, né? A gente faz junto com os autores, a gente aprendeu a fazer um pouco isso, a Clementina e eu, né? E a gente vai fazendo, não são vídeos, assim, do ponto de vista de audiovisual, bem acabados e tudo isso, mas eles são, acho que, ótimos instrumentos para suscitar essa discussão. E acho que para a gente que está na universidade e tudo isso, esse é um desafio também, associar a escrita com a produção de resultado de pesquisa numa outra linguagem. E eu queria saber um pouco de vocês, cada uma de vocês três, como é que foi essa experiência? Né? Os vídeos estão disponíveis, como eu disse, já no canal do Secult, né? Eles são abertos, eles estão no livro, eles acompanham o livro, então você pode clicar, ao comprar o livro, na Amazon, em qualquer, ele vem com tudo junto, né? Mas o vídeo funciona. Às vezes as pessoas dizem, vocês matam o livro, porque as pessoas só veem o vídeo e não querem 10 minutos e não é bem assim, o livro tem muito mais coisa, mas eu acho que a experiência de passar do registro textual para a linguagem audiovisual é um desafio, não é não? Como é que foi? Eu achei um desafio incrível, eu adorei fazer. Foi muito divertido. Você e a Clementina ajudaram muito mais do que tá colocado ali no final. Tá só nos agradecimentos. Eu queria que elas entrassem, sabe? Eu entrei como roteirista, eu narrei, não sei o quê, mas a Silvia Clementina, sem elas, não teria feito nada daquilo. Mas eu achei divertidíssimo fazer. Foi um desafio. Assim, você falou que as pessoas acham que olha aquilo e não precisa ler o livro. Nossa, são 10 minutos e os livros têm 400 páginas. Tem muito mais imagem, tem muito mais coisa. Aquilo é um gostinho, né? E foram pensados também para ser usados em sala de aula, né? Para levantar discussões. Então, eu achei divertidíssimo fazer. Pode falar, Gabriela. Não, estou rindo aqui porque foi isso mesmo, foi muito divertido. A gente chegando ao fim do livro, ufa, acabou, né? Foi tanto trabalho fazer esse livro. E aí a Silvia Clementina, não, agora é o mais divertido, vamos fazer É, o vídeo. E a gente não sabe absolutamente nada não sobre sabia isso. nem como começar, né? Então a gente fazia nossas reuniões e acabava sempre falando, se cuida, Tarantino, porque as duas, a Silvia e a Clementina, realmente estão dominando, né, a técnica e ensinaram a gente como fazer. Eu acho que é super legal fazer, foi muito, muito legal fazer isso depois do livro, e é outra coisa, né? É tentar ser sucinto, dar o gostinho, como a Sandra falou, né? Chamar para o livro e dar vontade, por isso que acabam todas, quer saber mais sobre isso, vai para o livro, né? Mas também porque é uma maneira de... eu acho que a importância é isso que a Silvia disse, é uma outra ferramenta para usar em sala de aula, para usar em palestras, né? Eu acho que é super legal, e acho que a gente cada vez mais tem que aprender a fazer isso, né? A gente não sabe, está aprendendo ainda, mas eu adorei, foi muito legal, muito difícil, porque eu não sabia, nunca imaginei, né, que era tão complicado fazer um vídeo, mas graças às duas, eu acho que ficou muito bacana. 10 minutinhos, deu aquele trabalho. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a Netflix que se cuide mesmo, porque Silvia e Clementina estão fazendo uma carreira B, né, que vai virar A daqui a pouco, porque elas realmente são muito mais do que assessoria, coisas desse tipo. Elas são duas diretoras, né, do audiovisual nesses vídeos. Para mim foi extremamente desafiador,
Eu que já adorava cinema, agora rindo imensas homenagens a todos os cineastas, as cineastas, os documentaristas, todos os documentaristas, vocês são geniais, porque é muito trabalho, é muito difícil porque você precisa construir uma narrativa que seja atraente e lógica, você precisa construir uma sequência de imagens que de fato corresponda ao que você tem no livro, né? Não dá para fazer uma propaganda enganosa, inclusive porque a direção não deixa, e fazer tudo isso conversar com uma linguagem musical também, que eu acho que essa parte foi muito incrível. Eu acho que é construir três alinhavos dentro do mesmo tecido, né? Acho que é o livro, um e-book, são as três coisas, mas com três alinhavos cruzando ele. E foi realmente um desafio muito, muito grande, mas o resultado está lindo. Estamos muito contentes. Eu acho que todos os vídeos dessa coleção, eles são muito inspiradores, e eu acho que é uma colaboração muito grande, uma contribuição muito grande para quem precisa desse tipo de material, ou para suscitar debates, né, para um grande público, ou em escolas, ou mesmo para começar uma discussão em turmas de graduação, isso também está valendo. E eu acho que também para entender como que a gente pode começar a construir outras formas de divulgar o que a gente sabe, né? Eu acho que o resumo disso tudo é o nosso incômodo com uma produção fechada em si mesmo, né? Que está sendo dita para si mesmo, né? Eu acho que o desafio, né, dessa coleção e o desafio que a gente tocou foi de falar para fora, né? Foi de sair da caixinha, de sair do diálogo com os nossos pares, o confortável, né, espaço de diálogo com os nossos pares e falar com um outro público que não é exatamente esse público tão atento às regras do mundo acadêmico, mas com o rigor que a gente aprendeu na academia, né? Isso também eu acho muito legal, muito lindo. Quer dizer, reforçar o nosso papel como cientista, né? Reforçar o nosso papel como pesquisadoras, né? Mas olhando para além de nós. Isso foi fantástico. Eu adorei. E eu queria aproveitar para agradecer a Denise Correia, que faz a narração do nosso videozinho, que foi carinhosamente batizado, né? Toda a coleção de vídeos carinhosamente batizada de biscoito. Eu achei ótimo o nome, porque é uma espécie de aperitivo, né, do que vem. Eu acho que isso é uma coisa importante, Mira, porque eu sinto uma dificuldade muito grande entre a gente ter a solidariedade com as vítimas dessas políticas públicas absolutamente deletérias que provocam essas tragédias que o tempo inteiro que estão nos noticiários, etc., e a nossa vida acadêmica, né? Onde a gente faz pesquisas, publica livros, e essas coisas ficam separadas. Então, eu acho que, ainda mais para temas como esses do racismo, é muito importante que a gente possa cruzar esses dois lados, né? Não ter ele como dois lados, né? Em que a atuação da pesquisa e tudo isso, ela tenha um engajamento que pense qual é o sentido dessas coisas que a gente está fazendo na academia, para que a gente não possa só falar com os nossos colegas, com nossos alunos, mas possa trazer isso para uma discussão muito mais ampla, porque não é só denunciar, né, que é suficiente, ou se solidarizar com as vítimas, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade quase que profissional de trazer isso para um debate mais amplo,
para mostrar mudança. Se a gente mostra mudança no passado, eu acho que a gente pode engajar as pessoas para mudar o presente. Se é sempre a mesma coisa, nunca tem mudança, a gente não pode fazer nada, não é? Então, eu acho que essa é uma dimensão. Eu não sei se Gabriela queria falar um pouquinho, ou vocês podem falar um pouquinho agora. É isso. Que tal? Não, eu estava só concordando com você. Eu acho que é isso mesmo. Pensar que isso foi inventado, né? Isso foi criado. Eu acho que é importante olhar para o século XIX. Eu acho que foi muito bem pensado colocar os nossos dois livros juntos, né? Porque é esse momento em que isso está sendo pensado, colocar aqui no debate, isso está sendo gestado, isso foi inventado, né? Eu acho que a Silvia tem toda a razão. É nosso papel conversar com a sociedade mais ampla e mostrar que que isso tem história, que isso foi inventado, pode ser desinventado, pode se pensar outras possibilidades, né? Então, eu acho que a proposta do livro de conversar com outros públicos, é por isso essa importância também de usar outras fontes, e eletronicamente ele pode circular muito mais, embora seja legal, a gente gosta tanto do papel, eu acho que a gente tem que aprender também a dialogar com esse mundo virtual, digital, e se comunicar. É isso aí, concordando com o que vocês estão dizendo. A gente não pode estar longe desse debate, né? Então, eu só queria dizer que foi um aprendizado e um prazer imenso. Eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa coleção. Para mim foi sensacional. Muito obrigada. Então, acho que a gente não tem mais perguntas. Eu vou pedir para o pessoal colocar o link onde os vídeos estão. Vou agradecer muitíssimo a autoria dos livros, a participação de todos, né? Dizer tchau, né? Agradecer ao público, as perguntas, a editora da Unicamp, aos nossos colegas todos da universidade. Muito obrigada e espero encontrar vocês em breve. Tchau, tchau. É isso. Tchau.